Orar pela vida do pastor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do pastor Leandro. Obrigado, Senhor, porque Tu já tem colocado a Tua palavra no coração e agora na boca dele, Deus. Queremos Te pedir, usa ele tremendamente, Senhor. Tu sabes o que nós precisamos ouvir essa manhã. E usa ele, Senhor, com autoridade, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz, tudo bem? Acho que eu errei a roupa hoje, só estou com uma camisetinha aqui, se o microfone estiver assim, porque eu estou com frio. Eu sempre peço mais luz aqui, né? Não sei se alguém entende da mesa de luz ali, pode ligar, porque aqui é muito escuro. Aqui deveria ser o lugar mais iluminado da igreja, para ajudar. E é escuro e eu tenho dificuldades visuais, e aí vamos ver, deu uma melhorada, graças a Deus. Obrigado, Felipe. Amém, queridos. Então, nessa manhã a gente continua, né, abordando assim alguns assuntos centrais a respeito do tema salvação, né, do tema redenção. A salvação do homem, né, aquilo que o pastor Alberto começou, né, a explanar alguns domingos, né, o pessoal que está participando aí da Escola de Servos tem ouvido, né, ele falando sobre a queda, né, falando sobre a condição do homem, né, de completa degradação, de completa, enfim, de perdição, o plano de resgate de Deus, né, a obra de Cristo na cruz, os benefícios da obra de Cristo na cruz, aquilo que a obra, o sacrifício de Jesus trouxe até nós, né? A salvação, a nossa redenção, a nossa justificação. E hoje pela manhã a gente continua falando sobre um tema que eu diria ser de muito prático para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, que é santificação, né? Quantos se preocupam com a santificação? Não precisa levantar a mão, né? Eu acredito que essa seja, talvez, dentro disso tudo, né, na minha ótica, a parte mais prática, né, desses temas, desses assuntos, né, porque eu acredito que a gente se preocupe muito você se preocupe com a sua santificação, né, você pense seriamente sempre a respeito disso, né. Quantos hoje pela manhã, não precisa também levantar a mão, eu faço algumas perguntas que são meio retóricas, não precisa, quantos pela manhã fizeram alguma oração de confissão, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, né? A gente costuma fazer isso. Se você não faz isso, deveria colocar dentro da sua rotina, dentro da sua prática de vida, né? Ao abrir seus olhos pela manhã, evidentemente agradecer a Deus pelo novo dia, pelas suas misericórdias, pela sua graça, e fazer confissão dos seus pecados, né? Ainda abrindo os olhos, né, talvez durante a noite, talvez em algum pensamento, de alguma forma, a gente possa ter pecado. Então a gente precisa estar sempre fazendo isso, né, como parte da nossa vida cristã, como prática da nossa vida. E isso a gente faz por quê? Porque certamente nós estamos preocupados com a nossa santificação. Então eu diria que dentro desse processo todo que a gente tem ouvido falar aqui, da obra de Cristo por nós, de seus benefícios na cruz, eu diria que essa parte da santificação é aquilo que nos toca mais, pelo menos a mim, assim, né? Porque eu não fico tão preocupado no meu dia a dia, por exemplo, com alguns termos que vocês ouviram aqui, né, nessas manhãs de domingo, né? A redenção, a propiciação, a justificação. Quem é que se preocupa assim, puxa vida, minha justificação, né? Eu acredito que esse não seja um pensamento tão recorrente na nossa mente, né? Até por serem termos menos usuais no nosso dia a dia, da nossa vida de prática cristã, apesar de ser de extrema importância e de nós precisarmos conhecer isso, porque são benefícios, são as riquezas que Cristo tem para nós, que Ele nos concedeu na cruz, né? Quando a palavra fala em Efésios que nós precisamos conhecer as riquezas que nós temos em Cristo, né? Ali em Efésios 1, o apóstolo Paulo vai falar sobre essas riquezas. Talvez alguns imediatamente pensam, né, quando diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos, né, espirituais nas regiões celestiais, talvez imediatamente, assim, muito rapidamente, alguém possa pensar que se trata de coisas materiais, né, de coisas que a gente possa obter nessa vida. Não, mas o que Paulo está falando de riqueza são essas
benéfices, essas bênçãos que Cristo proporcionou para nós a morrer naquela cruz. Então Ele nos concede então todos esses, eu vou usar essa palavra, todos esses benefícios, né? Todas essas riquezas, né? Que são maravilhosas e que nós precisamos compreender isso para poder desfrutar, para poder viver, para poder entender a graça de Deus, para poder acessar a graça. Esses são meios de graça para nós. A compreensão dessas coisas todas nos mostra como nós podemos receber e viver na graça de Deus. Quando nós não compreendemos isso, nós temos aquelas riquezas ali à nossa disposição, está à nossa disposição, mas ainda assim nós continuamos vivendo uma vida muitas vezes desgraçada, uma vida, enfim, uma vida mediana, uma vida medíocre, uma vida sem desfrutar daquilo que Deus tem, abatidos, tristes, né? Enfim, e muitas vezes até presos e enredados por laços e artimanhas do inimigo, né? Conta a história que um homem muito rico, um americano, eu não vou recordar o nome dele agora, mas daquelas famílias riquíssimas que tem no mundo, né? Não sei se é um dos Rothschilds, não sei se alguém conhece, não sei se é algum deles, mas muito rico, mas nasceu com uma enfermidade gravíssima, que esse homem não podia se alimentar de forma normal. Pensa bem, né? Uma das maiores bênçãos que a gente tem, né? Um dos maiores prazeres, para alguns um pouco mais que outros, né? Pastor Ricardinho, é comer, né? É uma coisa muito boa, né? Poder se alimentar, né? E desfrutar disso, né? E tem gente que não tem essa condição. E esse homem não tinha essa condição. Muito rico, mas ele só podia se alimentar de comida pastosa, né? Imagina, com toda aquela riqueza, assim, um dos maiores prazeres que pode ter na vida, que é se alimentar, não conseguia. E uma condição espiritual de uma pessoa que não tem, que não compreende essas coisas, que não compreende essas riquezas, né, que não acessa essas riquezas espirituais, que não desfruta dessa graça nos concedida na cruz, ela acaba vivendo, de alguma forma, nessa alimentação fraca, né, eu diria assim, né, fraca não, mas nessa básica e que não sente o gosto, o prazer daquilo que Cristo fez por nós, né? E por vezes acaba achando que a vida cristã é muito difícil, é muito complicada, é muito chata, ou isso e aquilo, né? Então é importantíssimo para nós a gente ter essa compreensão dessa questão dessas bênçãos, e hoje a santidade é um tema muito, para nós, prático, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Invariavelmente, nós vamos ser cristãos influentes à medida em que nós nos diferenciarmos do mundo, né? À medida que a igreja, hoje se fala muito sobre influencer, sobre influenciar, né? Principalmente hoje no mundo digital, né? Mas a igreja, ela será influente à medida em que ela se diferencia do mundo, né? Às vezes isso parece um contraditório. Aquele que é influente aí fora é aquele que se assemelha, né? As pessoas que querem ser influentes no mundo, o que elas buscam? Elas buscam conhecer as tendências, elas buscam conhecer o que está acontecendo, buscam saber o que todo mundo gosta, saber o que todo mundo está fazendo e procuram fazer o quê? Se assemelhar, não é mesmo? Infelizmente, né, algumas igrejas ou pessoas e homens cristãos, de alguma forma, têm entendido ao longo dos séculos e feito e se moldado, se conformado ao mundo para que sejam melhores aceitos pela comunidade, pelo mundo, se tornar o evangelho de uma forma mais atrativa, mais simpática ao mundo que está lá fora. E isso acaba transformando o evangelho de Deus numa mensagem diluída, num remédio diluído, né? Um remédio que traz, de certa forma, não traz aquele mesmo efeito que deveria ter, né? E isso acaba produzindo pessoas que muitas vezes elas não são salvas, né? Acaba se atraindo para a igreja muitas pessoas. Não estou dizendo que todas as igrejas não é isso, eu estou dizendo de uma tendência, e que a gente vê em muitos países, principalmente na Europa, que é esse processo que a igreja, de influência que a igreja tem, que está nessa peculiaridade de ser diferente. Aí quando a igreja perde isso, ela deixa de brilhar,
ela deixa de mostrar aquilo que é mais lindo na igreja, que é essa diferença. O seu brilho, as suas cores, a sua luz, o seu sal da terra. A igreja deixa de ser esse sal à medida em que começa a se assemelhar e não se diferencia mais. Isso é um processo que se chama de secularização. A igreja no norte do mundo, na Europa, passou por esse processo e hoje a maioria dos países que antes eram berços do evangelho, do cristianismo, né, são secularizadas. Pessoas que já tiveram a oportunidade de ir lá devem ter visto isso, né? O Jonas esteve lá, deve ter visto muito disso, né? Então a gente vê isso acontecendo por quê? Porque essa santificação que a gente vai ver aqui agora, ela deixou de acontecer, né? Foi mal compreendida ou mal interpretada, né, ou mal vista, né? E às vezes sem muita intencionalidade, às vezes com intencionalidade, a igreja, em muitos locais, as pessoas acabaram, né, indo para esse lado, para esse viés, e deixaram de influenciar a maneira que, biblicamente, a gente deveria influenciar, e então acabamos nos assemelhando. As pessoas, muitas vezes, lotam as igrejas, atraídas por, talvez, esse evangelho que mais se assemelha do que se diferencia, né? E, às vezes, a gente olha bem assim, mas as pessoas estão indo. Às vezes, as pessoas estão sendo atraídas por um lugar onde elas se sentem mais confortáveis, onde elas ouvem os benefícios de ter uma religião, o conforto de ter uma religião, né? Tomara que estejam sendo salvas, né? Isso que a gente quer, né? Isso que a gente deseja no coração, mas não sabemos também, nem temos como julgar isso, né? Mas essa análise, pelo menos, desse processo de se assemelhar ao mundo, né? O famoso camaleão, né? Ele se adapta, né? Ele se molda, né? E o que Cristo diz aqui para nós, em Efésios capítulo 5, no versículo 26, diz que Cristo, ele está, você pode botar esse versículo aí, me facilitar a leitura aqui. Efésios 5, 26, fala sobre que Cristo está separando para si uma igreja, para apresentá-la a si mesmo, ali uma igreja santa, irrepreensível, sem ruga e sem mácula, né? O versículo anterior, não, é o próximo mesmo, né? Aqui, fazendo essa comparação com o casamento, mas aqui ele vai falar sobre a igreja, né? Que ele quer, é a intenção de Jesus, o projeto, o plano de Cristo é justamente transformar essa igreja. Ele está trabalhando para isso, apesar de tudo, ele está trabalhando para isso, para apresentar para ele mesmo essa noiva, né? Ele mesmo, não é a noiva que, não parte da noiva, né? Parte dele mesmo. Toda a intenção de revelar-se ao homem sempre parte de Deus, sempre partiu de Deus, não parte do homem, né? Então tudo que acontece conosco, tudo que vem para nós, não parte de nós, parte de Deus. Então Jesus também, nessa questão de santificação, ele está trabalhando, Deus está intencionalmente trabalhando. Ele diz que ele está trabalhando na nossa santificação, ele está trabalhando na santificação da igreja, está trabalhando na sua santificação também. Por quê? Porque dele quer apresentar a si mesmo uma noiva santa, uma noiva santa, santa, imaculada e sem ruga. Isso fala de perfeição. Então ele está trabalhando na nossa vida para apresentar para ele mesmo, né? Não é assim que funciona, né, na vida, né? O noivo está lá, ele vai para o dia do casamento, ele se prepara num lugar e a noiva se prepara a outras pessoas, mas aqui a palavra diz que ele mesmo tem essa intenção, ele mesmo tem esse desejo e ele mesmo está nos preparando para nos apresentar santos. Amém? Então parte de Deus, né? O desejo que nós andemos em santidade parte de Deus primeiramente, é um atributo de Deus, como a gente, quando vai estudar na teologia, a gente vai entender que a santidade é um atributo de Deus, daquele dos quais Ele comunica, ou seja, Ele entrega, Ele partilha o homem, assim como o seu amor que Ele entrega, que Ele partilha o homem. Há coisas no caráter de Deus que não nos são compartilhadas, como o seu poder,
né? Sua onipotência, sua onipresença, essas coisas não nos são compartilhadas. Mas esses atributos, Ele compartilha conosco. Então, Ele coloca a santidade na nossa vida. Amém? Então, quando nós falhamos, quando nós erramos, nós precisamos entender que antes de nós termos a intenção de nos purificar desse erro, dessa falha, de algo que aconteceu conosco, há primeiramente uma intenção declarada por Deus na sua palavra de nos tornar santos. Então isso é uma definição importante para nós, a gente saber que a santidade, porque tudo que parte do homem parte corrompido. Por isso que Deus sempre toma as iniciativas. Tudo que parte do homem já nasce com uma motivação corrompida. Então isso é importante a gente entender essa definição, porque senão a gente começa a entender, e muitas vezes há essa confusão, principalmente quando se trata de santidade, né? Quando a gente fala de justificação, não há muita dúvida, a gente sabe que Deus, através do sacrifício de Cristo, nos declarou justos e nós somos justos, amém? Glória a Deus. Mas quando se trata de santificação, por vezes a gente pensa que isso é algo nosso, nosso, apenas nosso, e nós temos que agora, meu Deus, e agora eu errei, e agora eu falhei, e agora enfiei o pé na jaca, pronto, acabou, botei tudo a perder. Não tem mais chance para mim, não tem mais solução. E aí o diabo vem, já usa isso, já nos acusa, e aí nos enterra mais um pouquinho, e quando vê a gente desistiu, a gente abandonou, a gente largou tudo. Por quê? Porque nós estamos entendendo que santidade parte de nós. Por isso que a gente entra nesse desespero muitas vezes quando erra. E não desfrutamos da riqueza, aquilo que eu falei na introdução, não desfrutamos da riqueza, não entendemos que parte de Deus, primeiramente, querer nos apresentar santos a Ele, irrepreensíveis. Quando parte de nós, a coisa já sai mal feita, já sai corrompida. Eu acho que sou eu que tenho que produzir santificação na minha vida. Sou eu que tenho que fazer isso comigo. E aí pronto, acabou, não tem condição de fazer isso. Não for a graça de Deus, não for a bondade de Deus, eu estou realmente perdido. Eu, sozinho, não consigo fazer isso. Amém? Podemos entender isso? Deus, Ele tem intenção de te fazer santo, de te tornar santo, de te apresentar como igreja santa e irrepreensível, e também tem esse compromisso de fazer isso, porque Ele morreu na cruz para que você seja santo e viva em santidade e tenha a sua mente livre. Livre. Se você pecou, você tem um advogado diante do Pai. Se você errou, você vai ao joelho, clama pela misericórdia de Deus, para que Ele te limpe, para que Ele te lave. Santidade, santidade é uma expressão do Velho Testamento e que tem alguns sinônimos importantes para a gente entender aqui o que é isso, o que é santidade. Claro que a maioria das pessoas tem noção e sabe definir o que é santidade. Muitos definem, e não está errado, está certo, santidade como separação, né? Ser separado, né? Ou até mesmo ser diferente, como a gente viu aqui, ser separados, né? Não se amoldar, não se identificar, não se assemelhar, como a gente falou na introdução. Mas a separação não traz de todo uma ideia do que é santificação. Como é um termo importado lá do Velho Testamento, onde Deus trabalhou isso no seu povo, né? É importante a gente compreender algumas coisas quando fala sobre santificação. Então, a primeira definição a respeito de santificação é essa ideia de separação, né? Quando Deus lá no Velho Testamento separava uma pessoa ou um objeto, né? Se separavam objetos para santificação, havia os rituais do templo, essas coisas, quando se queria utilizar isso, essas coisas eram separadas. Primeiramente, elas eram separadas para isso. Se puder abrir ali e colocar o texto aí de Levítico 20, 26, por favor.
20 e 26. Levítico 20 e 26. Ó, sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Pedro vai repetir esse texto depois na sua carta, né? Sejam santos, porque o Senhor, ele vai falar sobre isso, e ali vai dizer, separai-os de todos os outros povos para serem meus. Então, a primeira ideia de santidade que Deus traz é essa ideia de separação. Quando Deus escolhe um povo, né, um povo escolhido, Ele separa, Ele diz, vocês vão se separar dos outros povos para serem meus. Então essa é uma primeira ideia de santidade. Quando nós recebemos a Cristo, uma das coisas que Ele faz na nossa vida é nos separar para ser dele. Separação. Separação, literalmente. Né, se diferencia. Aquele povo tinha uma série de instruções, né? Eles estavam entrando numa terra onde havia os povos cananitas habitavam, haviam povos idólatras, e enfim, e gente de todo tipo. Então ali há uma série de instruções de misturas que não podiam acontecer, de casamentos, da idolatria dos deuses daqueles povos, das práticas daqueles povos ali. Então essa é a primeira coisa que Deus faz. E Ele vai dizer para que a gente também é um povo escolhido e separado, né? Vocês são uma nação santa. Assim como a nação de Israel foi separada, nós também como igreja fomos separados. Nós também fomos separados. Nós somos uma nação santa. 1 Pedro 2, né? 2,5, eu acho. 2,9. Vai dizer que nós somos uma nação santa. Um povo escolhido. Um povo escolhido. Acho que é esse texto. Um povo escolhido, o que é? Um povo escolhido é um povo separado. Quando você olha alguma coisa num lugar e você escolhe aquilo para ti, e está no meio de muitas outras coisas, o que você faz? Você vai lá, tira daquele lugar e separa. Essa é a ideia. Foi? 1 Pedro 2,9. Você tira daquele lugar e recolhe daquele lugar. Por quê? Porque tu olhou, viu, escolheu, e agora o outro processo é separar. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos separa. Ele nos separa do mundo. Ele nos separa das coisas, das práticas, daquilo que a gente vivia anteriormente. Então a primeira ideia de santificação é isso, separação. Amém? E isso Deus fez na sua vida. Deus já fez na sua vida. Ele te separou. Amém? Ele te olhou, te escolheu como uma nação santa, como um sacerdócio real, como um povo escolhido. Ele te olhou, te viu como menina dos seus olhos, algo peculiar para Ele, te olhou lá naquele lugar que você estava, no meio das trevas, no lamaçal do pecado, como fala o Salmo. Ele te olhou, te viu, foi lá com mão forte, te escolheu e te puxou para Ele, te separou. Amém? Aleluia! Isso é santificação. Foi isso que Ele fez com a sua vida, isso que Ele fez com a minha vida. Glória a Deus. Amém. Reconhecer isso é muito importante para nós vivermos essa vida de santidade, vivermos esse compromisso. A outra ideia que nós temos aqui, quando a gente fala de santificação, é dedicação. Uma coisa santificada, além de separada, também é uma coisa dedicada. É uma coisa dedicada a Deus. Poderia abrir o texto ali de Êxodo 19, versículo 3. Êxodo 19, 3 a 6, acho que é isso aí. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus lá em cima, e o Senhor chamou e disse, pode passar o versículo, transmita essa mensagem à família Jacó, anuncia aos descendentes de Israel, passa. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, sabem como carreguei vocês sobre as asas de águias e os trouxe para mim. Próximo. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Pode passar o próximo.
serão o meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Olha só como Deus nos assemelha ao povo de Israel, né? Por isso que a ideia de santidade está muito atrelada aos conceitos do Velho Testamento. A palavra de 1 Pedro está aqui, ó. Israel era essa nação, é essa nação, e nós também somos. Pode deixar o texto ali, por favor, que eu quero frisar uma frase antes. Volta um versículo antes desse aí, por favor. Pois toda a terra me pertence, meu tesouro especial dentre os povos, todos os povos da terra, toda a terra me pertence. Israel era um povo que deveria, Deus os separou, tirou de lá, para que ele se dedicasse a Deus, no serviço, na obra. A ideia que traz aqui, dessa ideia de ser dedicado a Deus, é uma ideia de que eu não me pertenço mais. Amém? Eu não me pertenço mais, eu não sou mais dono de mim mesmo. Como diz a palavra em Gálatas, se eu não me engano, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Então essa é a ideia de dedicação. Lá em 1 Samuel 1, quando Ana vai entregar Samuel, ela separa ele e depois ela entrega ele, e ela é dedicada àquele serviço. Os objetos eram separados, depois eles eram dedicados para aquele serviço. Havia uma função especial, havia uma separação especial. Então essa ideia de ser separado, depois vem essa dedicação. Nós somos então entregues a Deus para servi-lo. Aconteceu isso com Sansão. Sansão foi dedicado pela sua mãe, né? Eu vou dedicar isso ao Senhor. Ana fez a mesma coisa, dedicou Samuel ao Senhor. Então assim é a nossa vida, né? Eu conheci um jovem que uma vez comprou um violão, e aí pediram para ele toca aí uma música aí e era uma música secular. Ele disse: não, eu não vou tocar música secular, porque este violão, especificamente, eu dediquei ao Senhor. Então ele dedicou aquele violão ao Senhor. Ele disse que ali naquele violão ele não ia tocar música secular. Talvez em outro violão ele até tocar, mas aquele violão ali especificamente ele não ele deixa, porque aquele violão estava dedicado a um serviço específico. E assim somos nós também nesse processo, nessa vida de santidade. Nós somos separados, depois nós somos dedicados a Deus para servi-lo em amor. Amém? E nós somos dedicados a Deus. Então isso traz a ideia de que nós não nos pertencemos mais. Ao Senhor nós pertencemos. Ao Senhor pertence toda a terra. Amém? Então nós somos esse povo também dedicado a Deus. Em nós não deve haver mais desejo ou vontade de cumprir os nossos próprios desejos. Claro que essa ideia de santidade não se aplica mais a objetos como era antigamente. Se aplica a pessoas, se aplica somente a pessoas. Amém? Então essa ideia também nós devemos ter dentro dessa noção de santidade, que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Que Deus, ao nos separar, Ele também nos dedica para algo especial, para algo específico. E a palavra de Deus vai dizer que Ele nos chamou e nos preparou para boas obras que de antemão Ele já tinha reservado para nós. Ou seja, em toda a palavra de Deus nós vamos ver Deus nos dedicando a sua igreja a serviços específicos, a coisas específicas que Deus quis que fosse dessa forma. Amém? Você não pertence mais a ti mesmo, sabia disso? Uma vez santificado, você não pertence mais a si mesmo. Você pertence a Deus. Você foi dedicado a Deus para cumprir o propósito de Deus, aquilo que Ele tem para a sua vida. Não o seu propósito, não a sua vontade. O outro aspecto aqui em santificação, importante, um outro termo importantíssimo é purificação. Nós somos purificados. Em 2 Timóteo 2, 21, o texto vai dizer assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. E aí ele vai dizendo na sequência: foge das paixões da mocidade, foge dessas coisas que podem corromper a sua santidade, né?
Então, a purificação, ela traz impregnado essa questão do caráter de Deus, porque Deus, quando Ele pega, separa algo, dedica algo para Ele, o caráter de Deus é colocado naquele lugar, naquela pessoa. O caráter de Deus é impregnado naquilo. Deus está trabalhando, está impregnando o seu caráter em nós. E isso Ele faz através dessa purificação. Ele mesmo faz essa purificação, né? Como era feito lá atrás, os sacerdotes eram purificados, os homens eram purificados, o sacerdote tomava um banho ritual completo uma única vez e depois só precisava lavar os seus pés, né, e suas mãos, não que ele não tomasse banho depois, mas havia um ritual que era feito isso como uma simbologia de algo que era purificado. Então também traz, a santidade traz essa ideia de purificação. Deus quer purificar a nossa vida, nos limpar, nos lavar, tirar toda a imundícia, tirar toda a sujeira, né? Jesus, o que Jesus quis fazer lá? A figura que Jesus faz, né? Em João 13, quando ele está ali com seus discípulos, ele quis lavar os pés daqueles homens. Ele quis lavar os pés, trazendo essa figura de purificação para a vida deles. Não só um exemplo de humildade, como a gente aborda sempre naquele texto, mas também para trazer, eles entendiam essa figura, que eles estavam lavando os seus pés. E Pedro queria: lava todo o meu corpo, e Jesus diz: não, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Depois a gente vai ver aqui nos meios de santificação, vamos ver um pouquinho mais sobre isso, né? Mas essa ideia de purificação também que traz para a nossa vida. E uma outra coisa que importante, que é um processo final dessa questão da santificação na nossa vida, é aquilo que nós entendemos como o serviço em si. Então, olha só como isso então é algo muito prático e está muito atrelado à nossa vida diária, né? O último passo, o último processo disso tudo na nossa vida é o serviço. É o serviço. Depois que um objeto lá atrás, lá no Velho Testamento, depois que ele era separado, depois que ele era dedicado, depois que ele era purificado, consagrado, o que acontecia com ele? Ele ia para o serviço. Ele ia servir, ele era colocado num... E o mesmo acontecia com as pessoas, os sacerdotes, os levitas, o mesmo acontecia com eles, né? Eles já eram separados de nascimento, né? A tribo de Levi ia servir no santuário, né? Então eles já eram dedicados também de nascimento. Aí depois eles precisavam passar por processo de purificação, consagração, e aí eles iam para o serviço. Assim também é na nossa vida. Deus, o fim de tudo isso é nós servirmos a Deus de uma melhor forma possível. Deus quer serviço, Deus quer que a gente entregue para Ele mãos limpas, coração puro, em tudo que nós fizermos. A última etapa, o último processo disso, não que seja uma coisa que aconteça uma coisa de cada vez, não, isso está acontecendo simultaneamente na nossa vida todos os dias. Nós estamos ali sendo santificados, separados, já somos santos, somos consagrados, separados e estamos servindo. Mas é importante a gente compreender isso. Muitas vezes as pessoas não entendem, né? A pessoa chega na igreja assim e já quer logo servir, né, em alguma coisa, né? Só um exemplo assim, não que se aplique de forma literal assim, mas já quer logo servindo e não compreende essas coisas. O serviço, essa compreensão de servir a Deus, precisa passar por esses processos. Precisa passar por essas etapas, essa compreensão de quem nós somos dentro dessa questão de santificação. Porque a última coisa, ou a ponta desse negócio todo é o serviço. A gente pode servir de qualquer jeito? Pode servir, sim ou não? Não. Não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Muito provavelmente Deus não vai aceitar o nosso serviço. Eu estava vendo um filme, não sei quem viu, leu o livro, ou viu o filme A Cabana. É uma ficção, é uma ficção, mas é interessante. E lá no filme, um homem morre e chega no céu, né? E no filme está lá, digamos, Pedro. Era Pedro que estava lá, né? Tipo assim, tem a ideia de que Pedro guarda a entrada do céu, né? Enfim,
não é nada disso. Mas no filme estava lá Pedro, e aí chega o homem lá, um pastor, e aí ele chega lá na porta e Pedro diz assim, quem é que viu esse filme? Lembra dessa cena? Tá, a irmã viu, também lembra dessa cena? E aí ele diz assim, o Pedro, acho que é Pedro, o anjo, o que precisa para entrar aqui? Precisa de 100 pontos. Aí o pastor, pô, legal, 100 pontos, então tá bom, 100 pontos. Eu servia sopão todo dia, todo fim de semana na minha igreja. Quanto vale isso em ponto? Aí o Pedro diz assim, ou o anjo, não me lembro se era um Pedro ou anjo. Vale 1 ponto. Durante 10 anos eu fiz isso na minha igreja, vale 1 ponto. 10 anos, todo fim de semana, servindo sopão, 1 ponto. É 1 ponto, bem dado. Está bem dado. E aí e que mais? Aí ele foi falando, eu também, 30 anos de pastoreio, expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo. Aí o anjo olhou, muito bem, mais 1 ponto. Que 1 ponto? Daqui um pouco ele olha assim, e vem o homem que está querendo entrar no céu, ele olha e vem o homem lá, um vizinho dele, que ia na igreja, sim, esporadicamente, aparecia na igreja de vez em quando, chega, entra e passa direto. Passa direto na porta, ele olha assim, como assim, Pedro? Passou direto. Por que ele passou direto? Ele conseguiu 100 pontos? Não é que ele conseguiu 100 pontos, é que ele não quis entrar nesse jogo. Não sei se dá para entender. Enfim, é uma piadinha. Tipo assim, servir a Deus sem entender o propósito, sem entender essas coisas, sem entender santidade, fazendo um monte de coisas sem compreender, talvez Deus não esteja recebendo isso. Talvez Deus não esteja aceitando isso. Deus não está nesse jogo. Eu vou fazer coisas e não vou olhar, não vou observar minha vida, não vou ver como é que está o meu coração, não vou, né? Simplesmente assim. Então o serviço, essa última parte, né? A gente entendendo essas coisas, estamos prontos para servir a Deus, para estar levantando mãos puras, coração limpo. Amém? E a santidade, entendido isso, irmãos? Amém? Esses processos, né, essa definição da palavra, né, santidade, né, seu significado, sua importância na nossa vida. Existe a santidade, aquilo que Deus faz por nós, três aspectos. Ela é posicional, ela é progressiva e ela tem um aspecto também final. É luta, né? Essa vida nesse corpo, nessa carne pecadora, tem luta, né? Mas tem graças a Deus que tem essa santidade que ela é posicional, ou seja, é um ato declaratório de Deus. Assim como a nossa justificação, também a santidade é um ato declaratório de Deus. Deus nos declara santos. Amém? Nós deixamos de ser escravos do pecado. Deus nos declara santos. Nós podemos ver isso na introdução de várias epístolas de Paulo. Várias epístolas de Paulo, se eu não me engano, Timóteo, Efésios, Filipenses. Paulo ele vai, Romanos, se eu não me engano, Paulo ele vai falando e ele apresenta a carta dizendo assim, aos santos que estão em tal lugar, aos santos que estão em Filipos. Então, eles são santos, eles não deixaram de ser santos. Amém? Quantos pecaram aqui nessa manhã? Precisa responder também, mais uma perguntinha daquelas. Talvez tu ache que não pecou, mas pode ter pecado em pensamento, não sei. Então, eu vou melhorar. Quantos pecaram? Responda essa semana. Acho que não escapou ninguém, não escapa ninguém. Se alguém... Você deixou de ser santo por causa disso? Você deixou de ser santo por causa disso? Não. Você não deixou de ser santo por causa disso. Porque existe uma verdade de Deus para a nossa vida que nos coloca numa condição de santidade. Isso é uma posição que nós temos nele e que ninguém muda.
Amém? Ele nos declara santo, um ato de Deus, um ato declaratório de Deus que nos coloca numa condição de santidade. Depois existe uma santidade que ela é progressiva, né? Ou seja, ela é diferente da posicional, porque é uma experiência diária de cada cristão. Por que ela é progressiva também? Deus não me declarou santo, agora, vou viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, não é assim. Conhece a palavra de Deus, conhece o Novo Testamento, já leu, sabe que não é assim. Sabe que não é desse jeito que funciona. Então, existe essa característica dentro dessa condição de santidade, que é uma condição progressiva, e ela é diferente dessa posição, porque ela vai falar exatamente dessa vida diária, dessa luta que a gente vive, dessa experiência diária de cada cristão. De cada cristão que tem esse compromisso, então, de submeter a Deus e se afastar do pecado todos os dias. Achou que era fácil, né? Então, fácil, sou santo, sou separado, sou nação eleita. Não, tem essa condição que a gente tem que viver as nossas experiências diárias todos os dias. Quando nós abrimos os nossos olhos, nós olhamos no espelho, nós encontramos lá um velho homem que ainda está ali, por mais que você tenha a sua vida espiritual bem exercitada, bem edificada, bem consolidada, esse velho homem está ali, moribundo, provavelmente, se a sua vida está bem firme no Senhor, moribundo, meio fraco, mas ele está ali, querendo se levantar, querendo vir para fora. Ou não, às vezes quando nós estamos muito bem, esse velho homem está ali com uma força incrível, querendo vir para fora. Todos os dias tem essa luta, fala da nossa experiência diária, essa santidade progressiva fala dessa experiência que nós temos dia a dia, e muitos aqui devem ter experiências de vitória em muitas áreas, de derrotas às vezes, mas também de muitas vitórias, né? Ao se deparar com essa condição diária, quando nós nos submetemos a Deus, quando nós submetemos a nossa vida, obedecemos a sua palavra, nos afastamos do pecado todos os dias, então a gente vai progredindo nesse processo todo, e uma santidade final, onde nós vamos desfrutar, que isso vai na ressurreição, no arrebatamento, enfim, nós vamos desfrutar dessa condição. Então a sua santidade será plena, será completa, não haverá mais pecado, nós estaremos completamente livres de todo o pecado, de toda a condenação. Então tem essas características, essas coisas. E agora, de forma prática, assim, para falar para os irmãos, os meios de santificação, tem meios de santificação. Tem formas de nós buscarmos isso para a nossa vida dentro dessa condição, dessa condição específica não dessa condição posicional que é um ato declaratório de Deus. Isso está consolidado, está feito. Mas dentro dessa condição, também a condição final é estar com Deus, né? Nós vamos chegar lá, amém? Vamos estar todos completamente santificados, amém? Amém. E dentro dessa condição de vida que nós temos aqui, dessa condição de andar, de progredir nesse processo todo, existem meios que Deus nos deixa para a nossa santificação. O sangue de Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Amém? Essas são as suas armas. Esses são os recursos deixados à nossa disposição para nós buscarmos santificação para a nossa vida. Hebreus 13, versículo 12, se puderem colocar aí. O sangue de Jesus, a palavra e o Espírito Santo. Hebreus, da mesma forma Jesus sofreu fora da porta da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Santificar o povo mediante o próprio sangue. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele é fiel e justo para nos purificar
de todo o pecado. Purificação, limpeza, e isso se dá através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica, amém? Você clama pelo sangue de Jesus diariamente sobre a sua vida? Você recorda do sacrifício de Cristo naquela cruz? Clama pela misericórdia de Deus, pelo sangue de Jesus que purificar os seus pecados, purificar a sua vida. O sangue de Jesus. As pessoas esquecem de clamar pelo sangue, de olhar, de lembrar do sacrifício de Jesus, mas esse é um meio que Ele deixou para nós, meio de purificação para a nossa vida. 1 João 1,7, põe aí para nós também. Mas, se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Esse é um tempo de um presente contínuo. Ele nos purifica, nos purificou e está purificando. Não entendo muito de grego, mas existe um tempo verbal que não existe no português, que é um presente contínuo. Que Ele fez, está fazendo e continua fazendo. E é essa operação do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Operação do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Graças a Deus. Meus olhos não estão me ajudando. A outra condição. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O outro meio de santificação que nós temos é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Abra sua Bíblia ali em 2 Tessalonicenses 2,13. Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é quem habita em nós, quem habita em ti, e é Ele quem tem essa obra de transformar o nosso interior. Amém? É Ele quem tem essa obra de transformar a nossa vida, de transformar o nosso coração e de transformar o nosso interior. Eita. Capítulo 2, versículo 13, é isso? Vê o versículo anterior para mim, por favor. 2, será que é primeiro? Eu errei aqui. Põe um outro versículo, vamos ver. Qual é o versículo? Primeiro? 2? Pode ler? Amém. Glória a Deus. Vocês viram ali? Não estava, era esse versículo mesmo. A obra santificadora do Espírito Santo. Então a palavra de Deus está dizendo que existe uma obra de santificação que é feita através do Espírito Santo. Então isso que eu estou falando para vocês é a palavra de Deus que está dizendo. A gente viu que o sangue de Jesus ele age na nossa santificação e o Espírito Santo, que é aquele que transforma o nosso interior, também está trabalhando para a nossa santificação. E é Ele que nós temos que recorrer. Recorremos então ao sangue, recorremos ao Espírito Santo, que está trabalhando dentro de nós para a nossa santificação, e a palavra de Deus. A palavra de Deus é a outra forma em que Deus deixou para que nós fôssemos santificados. Então o texto diz assim, de João 17:17, santificai-vos na verdade. E o texto continua dizendo o quê?
A tua palavra, a minha palavra, santificai-vos na verdade. A minha palavra é a verdade. Amém? Poder de santificação que tem na palavra. Santifiquem-se na palavra, porque a palavra de Deus é na verdade, e é porque a palavra de Deus é a verdade. E depois em João também, no 15:3, vai dizer assim: mas vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Santidade, limpeza pela palavra. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus nos purifica e nos santifica, e a palavra de Deus nos limpa e nos purifica também. Certo, irmãos? Então vocês têm esses 3 recursos. É pouco? É suficiente. Amém? Para a nossa santificação. Amém? Palavra. Quanto você tem buscado a palavra de Deus na sua vida? A palavra de Deus não é só para nos trazer um conhecimento, é bom, mas também ela nos purifica. Esse é um motivo muito bom para nosso hábito de leitura, né? Eu, quando comecei a ler a Bíblia, a palavra de Deus, me converti com 14 anos. Nesse primeiro ano de conversão, eu li toda a Bíblia. Eu ia para dentro do banheiro da minha casa de noite, era o tempo que eu tinha para ler, e eu li toda a palavra. Não entendi muita coisa e também não gravei muita coisa. Mas depois de um tempo eu entendi um pouco mais, né? E nem sempre a gente consegue ler a palavra de Deus meditando, gastando tempo. Às vezes assim, mas eu não gosto de ler a palavra de Deus assim porque eu acabo não pegando. Mas é importante ler também, ler a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. É importante meditar, né? Parar em cima de alguma coisa específica, mas é importante ler a palavra de Deus. Uma vez eu ouvi um provérbio chinês ou árabe, não me lembro, que um discípulo e seu mestre estavam num lugar e o mestre deu uma peneira para o discípulo e disse assim: vai até o rio e busque água. Ele olhou para aquela peneira e pensou: vou lá, vou obedecer. Foi até o rio, botou na água. Quando chegou até o mestre, a peneira estava vazia. O mestre disse assim: vai lá de novo, busca água. E ele, sem questionar, né? Ele era um discípulo, né? O discípulo não questiona, amém? Amém? E ele, sem questionar, foi de novo, enfiou a peneira. Quando retornou, chegou até o mestre, vazia de novo. Terceira vez, quarta vez, quinta vez, repetiu esse processo. Chegou uma hora que ele perguntou, né? Chega uma hora que a gente pergunta, né, para Deus também. Para Deus. Ele perguntou: mas por que não tem outra vasilha que eu possa trazer? Não tem água? A água não adianta? Qual é o ensinamento? O que tu quer me ensinar? Aí o mestre disse assim: tu percebeu que a peneira está limpinha? Como ela ficou limpinha? Às vezes nós não conseguimos reter, né? Não conseguimos reter tudo. A gente lê assim, acha que não vou ler, desanima. Leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Ela é a verdade, ela purifica, ela tem os ensinamentos que vão purificar a nossa vida, que vão nos limpar, que vão tirar toda a sujeira. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Aleluia, Senhor. Se você não conseguiu gravar muita coisa do que eu disse aqui, pelo menos fique com essas armas poderosas, com esses meios poderosos de santificação que Deus deixou para a nossa vida, de santidade, que falam a nossa vida. O sangue de Jesus, a palavra de Deus. Não sei se vamos cantar um louvor, fazer uma oração final. Não sei se o Leonardo tem aí um louvor na manga, para a gente não encerrar assim no seco, né? Sem nem orar. E nem dizia um amigo meu, mas assim, sem nem orar, já vamos terminar? Tá difícil mesmo. Eita. Amém, graças a Deus. Vamos, a coisa é bem prática mesmo para a nossa vida. Faz um sonzinho aí, né, para dar uma amolecida nos corações. Só um fundo. Eu acho que é uma oportunidade para nós ouvir
palavra, essa mensagem sobre santidade, santificação. É um momento importante para ti. Se alguma coisa para ti foi nova, ou se alguma coisa falou ao teu coração, do que tu já compreende, já entende da palavra, apenas ressaltou coisas na sua vida. Importante é que se tu entende que precisa crescer nisso, nessa condição de santidade, e que às vezes tu peca simplesmente por não entender e por lutar contigo mesmo e não compreender que Deus já te declarou santo, e te pega muitas vezes perdido tentando fazer as coisas acontecerem pela tua força, pelo teu braço. E se tu também, de alguma maneira, nessa questão da tua vida diária, né, dessa santidade que se dá no dia a dia, tu tem perdido algumas batalhas para algumas coisas, para alguns pecados, para algumas falhas, é a hora de fechar os teus olhos aí e clamar pelo sangue. Começa clamando pelo sangue de Jesus. Começa clamando pelo sangue de Jesus. A palavra nós já estamos ouvindo, a palavra de Deus vai nos purificando, não tenha dúvida disso, viu? Nós não podemos ver esse processo, nós não podemos ver, nem dimensionar às vezes, mas a palavra de Deus está nos purificando, dia a dia. Quando você ouve, quando você lê, a palavra de Deus vai te purificando, e o Espírito Santo também, clame pelo sangue, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que atua na sua santificação, atua na santificação do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Senhor, oh Espírito Santo, nos ajuda nessa oração, nessa manhã, ajuda os meus irmãos, ajuda a tua igreja, Senhor, ajuda a tua igreja, Senhor. Oh Deus, essa igreja santa, Senhor, essa igreja sem ruga, sem defeito, essa noiva perfeita, Senhor, que tu queres apresentar a ti mesmo. Nós dissemos nessa manhã, continua trabalhando na nossa vida, continua trabalhando no nosso coração, continua, Senhor, operando, removendo, trabalhando, mudando ideias, mudando conceitos, mudando hábitos, mudando atitudes, Senhor, em nome de Jesus. Paizinho, nos ajuda, nós clamamos pelo teu sangue nessa manhã. Se porventura há pecados, há falha, erros na vida dos meus irmãos, na minha vida nessa manhã, Senhor, nos lava, nos purifica completamente. E Espírito Santo, nós dizemos, age, trabalha na nossa vida com liberdade, Senhor. Nós nos rendemos à tua obra na nossa vida, Espírito Santo, para que tu mude, para que tu toque onde precisa ser tocado, para que tu mexa no que precisa ser mexido, removido, limpo completamente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, e a tua palavra que é a verdade, remova da nossa vida toda mentira, todo engano, Senhor, oh Deus, toda acusação, Senhor, e também nos limpe completamente, Senhor, que a operação perfeita, Senhor, do teu sangue, do Espírito Santo e da tua palavra, nessa manhã, Senhor, nos limpe completamente, Senhor, de toda a sujeira desse mundo, Senhor. Oh Deus, oh Senhor, nós já nos banhamos uma vez e estamos limpos, mas os nossos pés, Senhor, os nossos pés ainda se sujam por vezes, Senhor, mas nessa manhã limpa-nos, limpa, Senhor, a toda a sujeira, limpa toda a sujeira, Senhor, remove toda a sujeira, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, oh, e nos ensina, Pai, e nos ensina diariamente, Senhor, a recorrer àquilo que tu tens colocado à nossa disposição, para que possamos viver uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida de santidade, uma vida perfeita, que não é a ausência de erros muitas vezes, Senhor, mas é essa compreensão e esse compromisso que nós temos contigo, de viver em santidade, Senhor, e somos gratos pela tua obra na cruz. Aleluia, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Amém, amém, aleluia.